Nós vamos conversar sobre esse assunto com o professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília, Danilo Porfírio de Castro. Professor, bom dia e obrigado por nos atender mais uma vez. Saúdo, Colombo, saúdo, Soraya, saúdo os espectadores. Professor, o Bruno estava contando para a gente, a FAB de plantão para a necessidade de repatriar brasileiros que estão em Israel, caso a coisa degringole. Qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento? É claro que é difícil um exercício de futurologia, mas pelo que a gente tem assistido até agora, já desde antes do dia 7 de outubro, com muita pressão sobre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a intenção dele de uma reforma no judiciário que muita gente via como um caminho para uma espécie de autocracia, alguma coisa nesse sentido. Aí, o atentado do dia 7 de outubro, terrorista cometido pelo Hamas, o país se junta em torno da ideia de buscar os seus sequestrados, se junta em torno da ideia de dar uma resposta ao Hamas. Isso passa, em certa medida, ele volta a sofrer novas contestações internas e agora um ataque histórico, não é, professor? Não sei se o senhor concorda, hein? Foi algo... há muitos anos um país não se permitia atacar Israel diretamente, como o Irã fez, né? A partir desse contexto todo, o que é que a gente pode imaginar que pode acontecer a partir dessa reunião que está acontecendo agora, professor? Bom, Colombo, o que eu analiso nesse contexto é o seguinte: haverá sim uma resposta. O problema ou a questão é a intensidade dessa resposta. E sempre digo a você isso, Colombo. Temos que olhar para o passado para entendermos ou buscarmos respostas para o presente e futuro. Israel já agiu na década de 80 em relação ao Irã com ações pontuais, principalmente a centros de pesquisa nuclear no Irã. Então, nós observamos historicamente que Israel utiliza-se ou se utilizou de ações aéreas pontuais para bombardear pontos estratégicos dentro do Irã. O que me parece é que isso poderá acontecer novamente. Então, Israel, e anteriormente ao conflito, ainda no governo Trump, Netanyahu cogitou a possibilidade, sem um conflito direto, de agir contra, abre aspas, a ameaça nuclear iraniana, agindo pontualmente. Isso pode acontecer. Só que dentro da lógica de guerra, principalmente no Oriente Médio, titubeio é sinônimo de fraqueza. Israel não pode titubear, do contrário, aos olhos dos países e dos movimentos locais, ele seria tratado como um governo, um país fraco. Da mesma forma, o Irã teve que agir dessa forma, não é? Temos que responder à ação contra o nosso consulado na Síria. Do contrário, nós estaremos aqui numa situação onde seremos vistos como um país fraco, ainda mais numa situação onde o Irã quer se firmar como uma potência regional na região. Se essa ação acontecer, independentemente da modulação, entendo que será um alimentar de ações violentas. Eu começo a me preocupar aqui com a ideia de que com uma futura ação israelense, nós poderemos ver uma intensificação das ações do Hezbollah na sua fronteira, na fronteira libanesa, né, israelense, uma intensificação da ação do Hezbollah na região, um ressurgimento e uma intensificação das ações dos Houthis no Mar Vermelho e também contra Israel por meio de ataques de mísseis e de drones, melhor dizendo, e, obviamente,
veremos também uma resposta por parte do Irã com o quê? Ações com drones e mísseis. E levanto outra questão. Conforme o apoio norte-americano e britânico, nós poderemos ver ações pontuais contra estabelecimentos consulares, diplomáticos e localizações militares de forças americanas e britânicas. Lembre-se que o Iraque faz parte do arco xiita e que a embaixada americana constantemente sofre agressões de movimentos iraquianos xiitas apoiados pelos iranianos. Tanto que o modo operandi de Israel contra o consulado é muito semelhante à ação iraniana contra a embaixada americana no Iraque. Quem ataca não somos nós, iranianos, são as forças iraquianas xiitas que lutam pela independência, lutam contra a tutela americana no Iraque. Mas, na verdade, nós sabemos que o Irã aprova isso, tanto que essa foi a causa do assassinato do general Suleiman. Então, eu vejo aqui um gradual e perigoso alimentar de violência. Professor, o Fabrício Nais, que quer fazer uma pergunta para o senhor também. Professor, bom dia. Eu queria saber a sua opinião sobre o ataque de ontem do Irã, que a gente sabe que ele não utilizou suas capacidades totais para essa ofensiva contra Israel. O senhor acredita que isso é uma sinalização, que de fato o Irã considera esse assunto como resolvido, ou justamente por ele ter uma capacidade de ter feito um ataque mais forte contra Israel? Na verdade, foi prova, uma demonstração de força, mas subliminarmente há o quê? Uma expressão que o Irã não deseja uma intensificação. Mas volto a insistir, meu caro, no momento de conflito, modulação de violência poderá ser a última coisa a ser considerada. Violência é violência. E aí poderemos, sim, testemunhar um alimentar de retaliações. O Irã sempre quis participar desse processo nos bastidores, ocultos em ações proxy. O que Israel quis, de fato, é abrir essa cortina. Abrir essa cortina. Ou seja, o Irã está intrinsecamente, está claramente o quê? Dentro desse processo de conflito, ele é um agente desse conflito e Israel mandou esse recado. Você é o nosso inimigo nesse conflito. O Hamas é apenas um agente e você é o grande fomentador dessa ação. Roberto Mota. Professor, como esse ataque afeta as relações entre o Irã e os Estados Unidos? Volto a insistir, Roberto, nós temos que perceber que o grande afiançador da existência, da manutenção, da soberania, da presença de Israel na região são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, historicamente, desde a criação de Israel, afiançam a sua autodeterminação, a sua soberania. Sabemos que desde 79 o Irã não tem relações com Israel. De um país aliado de Israel, no reinado de Reza Pahlavi, se torna o arqui-inimigo de Israel. Temos agora uma eleição presidencial e provavelmente há uma probabilidade muito grande que os republicanos reacendam ao poder, retornem ao poder por meio do governo Trump. E sabemos que Trump, desde do início do seu governo, tinha pretensões de agir ou estrangular o governo iraniano. Essa ação em si só agrava essa situação de hostilidade. Os americanos continuarão a afiançar a autonomia israelense. E se o Irã se tornar uma ameaça a isso, os americanos agirão.
não por ação de ocupação, não por ação em terra, mas por quê? Por ações aéreas. É por isso que o Irã adverte. Nós simplesmente, conforme a Carta da ONU, no artigo 51, nos defendemos, respondemos retaliatoriamente um ataque, e americanos, no sentido da minha autodefesa, eu não quero que vocês o quê? Se intrometam nessa relação. O problema é que se os americanos realmente o quê? Numa situação de crise, vão ouvir esse alerta. Nós conversamos com o professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília, Danilo Porfírio de Castro. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Bom domingo. Bom domingo a todos. Obrigado.